Bem-vindos ao capítulo 7 de Fundamentos da Fé. Cristo no centro, como toda a Escritura aponta para Jesus. Sabe, quando a gente para pensar na Bíblia, o que vem à mente? Um manual de moralidade? Um livro cheio de regras? Olha, essa pergunta é fundamental, porque a resposta que damos a ela define toda a nossa jornada espiritual. E se, no fundo, a Bíblia não for sobre o que a gente tem que fazer, mas sobre quem a gente precisa conhecer? Pois é, a gente pode enxergar de duas formas. De um lado, um amontoado de regras, de histórias que parecem não ter conexão. Do outro lado, uma única história. Uma história coesa, unificada sobre a redenção em Cristo. E a escolha entre essas duas visões, nossa, ela é a diferença entre uma religião vazia e o evangelho vivo. E é isso que vamos entender hoje. Porque, sem Cristo, é possível ler cada palavra da Bíblia e, mesmo assim, passar longe da sua mensagem central. Então, como é que a gente decifra isso? A chave para entender as Escrituras, ela não está na nossa própria inteligência, não. Ela foi entregue pelo próprio autor da história. O próprio Jesus nos ensinou como ler cada página. Imagina só a cena, é de arrepiar. Lá no caminho de Emaús, 2 discípulos caminham, com o coração em pedaços por causa da crucificação. E de repente, o próprio Cristo ressurreto aparece e anda com eles. E em vez de fazer um milagre espetacular, ele simplesmente abre as Escrituras. E começando lá por Moisés, passando por todos os profetas, ele vai mostrando, revelando aquele fio de ouro que conecta tudo, ele mesmo. O sofrimento, a glória, tudo já estava ali, apontando para ele desde o primeiro momento. E Jesus é muito claro sobre isso. Ele pega o Antigo Testamento e o divide em suas 3 partes: a lei, os profetas e os salmos, e mostra como cada uma delas dá testemunho sobre o seu sofrimento e a sua ressurreição. A revelação aqui é profunda. Jesus não é um acréscimo à história. Ele é o clímax, é o ponto para o qual toda a história sempre esteve se movendo. E tem mais. Lá em João, capítulo 5, Jesus confronta de frente uma religiosidade que era especialista nos textos, mas não encontrava a pessoa por trás deles. É como se ele dissesse, olha, vocês examinam as escrituras achando que nelas vão encontrar a vida, mas não percebem que são elas que dão testemunho de mim. É um alerta muito sério. É totalmente possível ser um perito na Bíblia e ainda assim não encontrar Cristo. Então, o ponto central é exatamente este. Quando a gente tira Cristo do centro, a Bíblia se deforma. Ela vira outra coisa. Ela se transforma em moralismo, sabe? Aquele fardo pesado de faça mais, se esforce mais. Ou então ela vira um livro de autoajuda, um guia para a gente usar Deus a favor dos nossos próprios planos. Ou, no pior dos cenários, vira legalismo puro, aquele caminho de perfeccionismo impossível que só leva ao desespero. E todo esse erro de leitura acontece quando a gente não entende a conexão certa entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas como é que o Antigo Testamento aponta para Cristo exatamente? Bom, a carta aos Hebreus nos dá uma analogia poderosíssima, uma verdadeira chave de leitura que conecta os 2 testamentos de um jeito genial. A ideia é a seguinte: a lei do Antigo Testamento, com todos aqueles rituais, os sacrifícios, o sacerdócio, tudo aquilo era como uma sombra. Pensa bem, uma sombra é real, né? Ela projeta o formato de alguma coisa, mas ela não é a coisa em si. Ela só aponta para o corpo que está projetando ela. Pois é, a lei era a sombra, Cristo é a realidade. E isto aqui ilustra de um jeito brilhante. O sacrifício de cordeiros era a sombra, e ela apontava para quem? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacerdote humano, aquele homem cheio de falhas, temporário, era a sombra, apontando para o nosso sumo sacerdote eterno Jesus. E o templo de pedra, a morada de Deus, era a sombra da realidade final, o próprio Deus habitando com a gente em Cristo. As sombras preparavam o caminho. A realidade em Cristo, essa é definitiva. Percebe o perigo? Remover Cristo do centro não é só um errinho de interpretação. É um perigo espiritual gigantesco. Um perigo que esvazia a fé, tira todo o poder, toda a beleza, e o que sobra é só a casca vazia da religião. E o primeiro desses perigos é o moralismo. É quando a gente olha para Davi, para Abraão, para Moisés e pensa, nossa, eu preciso ser como eles, em vez de pensar, nossa, eu preciso do Deus que eles serviam. É aquela tentativa cansativa de construir uma escada até o céu com as próprias mãos, tentando merecer um favor que só pode ser recebido de graça. O segundo perigo é o legalismo. Sem Cristo, a lei de Deus, que é santa, perfeita e boa, se transforma num peso que esmaga a gente.
Em vez de nos elevar, ela nos joga no chão, debaixo do peso de uma perfeição que a gente nunca vai conseguir alcançar. E o resultado, ou é o desespero total, ou é vestir a máscara da hipocrisia. Mas a Escritura não nos deixa nesses perigos. Ela nos chama para longe disso. Ela nos convida a levantar o nosso olhar para a glória, para a supremacia de Cristo. Porque Ele não é apenas o centro da Bíblia. Ele é o centro de absolutamente todas as coisas. Essa passagem de Colossenses, ela expande a nossa visão de um jeito cósmico. Cristo não é só o centro da história da redenção. Ele é o agente da criação, o sustentador do universo inteiro e o propósito final de tudo que existe. A Escritura nos leva até ele porque toda a realidade converge para ele. Mas olha, é importante deixar isso bem claro. Ler a Bíblia com Cristo no centro não é sair inventando significado, não é forçar uma alegoria onde não existe. Não, significa enxergar a grande história da redenção de Deus. É entender como cada pedacinho se conecta nesse plano maior. E é reconhecer que Cristo é o clímax dessa história. Mas claro, sempre com muito respeito ao que o texto significava no seu contexto original. E quando Cristo está de verdade no centro, a transformação é profunda. O moralismo perde toda a força, porque a nossa justiça não vem de nós, mas de Cristo. A Bíblia deixa de ser um peso e vira evangelho, vira boa notícia. A obediência ganha um sentido totalmente novo. A gente não obedece para tentar ser aceito, mas porque já fomos aceitos nele. E no final de tudo, Deus recebe toda a glória. Tudo bem, isso é incrível. Mas, e na prática? Como é que a gente aplica isso na nossa leitura do dia a dia? Como é que a gente pode, de um jeito fiel ao texto, encontrar Cristo em toda a Escritura? Bom, vamos ver um método que é simples e, ao mesmo tempo, muito seguro. Ao ler qualquer passagem, podemos usar um roteiro de 5 perguntas. Primeira, qual era o contexto original desse texto? Segunda, o que esse texto revela sobre quem Deus é e sobre quem nós somos? Terceira, como é que essa pecinha se encaixa no grande quebra-cabeça da redenção? Quarta, e essa é a pergunta-chave, de que maneira Cristo cumpre ou ilumina essa passagem? E por fim, a quinta, qual é a resposta que isso exige da gente em fé e em obediência? Seguir esse caminho nos protege daquela tentação de colocar a gente mesmo no centro da história. Em vez disso, ele treina nosso olhar para ver a glória de Deus em Cristo em cada página. É um método que junta o respeito pelo texto com uma aplicação que transforma a vida. E essa verdade gloriosa da centralidade de Cristo é o que nos leva direto para o último capítulo da nossa série. No capítulo 8, nós vamos fazer o encerramento dessa jornada e explicar o propósito final do canal Fundamentos da Fé. Então, para encerrar, fica uma pergunta, uma reflexão importante. Ao abrir a Bíblia, o que se busca primeiro? A lista do o que fazer ou a pessoa, quem Cristo é? A resposta para essa pergunta não define só a leitura, ela define a própria fé, e ela pode mudar absolutamente tudo.